Um dos maiores filmes da Marvel que revolucionou a história do cinema como um dos maiores blockbusters entre um encontro de super-heróis, um super crossover que eu sou apaixonado. Um dos maiores filmes e com certeza um dos meus preferidos da Marvel em um todo, assim, comparando com todos os outros filmes. Acredito que os únicos que se aproximam do marco que esse filme teve e para a época que ele foi lançado e com o impacto que ele teve foram os filmes, né, dos próprios Vingadores. E óbvio, isso sem contar os externos, né, os que não têm a ver com a Marvel, mas que também são grandiosos do mesmo jeito. O filme cujos trailers me fariam abrir um canal no YouTube pela primeira vez, ou desenvolver vídeos nessa plataforma. Guerra Infinita viria a iniciar o grande fim do Arco do Infinito da Marvel, pondo um final nas sagas dos principais heróis que até aquele momento eram ícones grandiosos da empresa, como por exemplo Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, o Dream Team ou a formação original dos Vingadores. Óbvio, excedendo alguns extras que foram sendo adicionados ao longo do tempo, né, como Visão, Feiticeira Escarlate, Mercúrio que não durou muito e entre outros super-heróis, né, Falcão, Soldado Invernal e por aí vai. Em 2017 eu viria a criar um canal no YouTube onde eu falava sobre coisas extremamente defasadas e diversificadas, onde eu contava, por exemplo, histórias, onde eu mostrava lugares abandonados, por exemplo, da minha cidade, e eu meio que agia como um caçador de fantasmas, entre aspas. Na época eu era meio jovem, então eu meio que inventava fics, digamos assim, de lugares onde eu visitava. Mas isso foi mudando ao longo do processo, né? Ao longo do processo que eu fui postando os vídeos. Até porque esse foi o meu primeiro canal. Eu não sabia muito bem editar e meio que eu postava vídeos só por postar mesmo. Independente dos assuntos que eles se tratavam ou dos assuntos que eles que se passava, né? Então eu não sabia muito bem como gerenciar uma frequência de vídeos sobre um assunto determinado. Mas com a chegada dos filmes da Marvel, principalmente de Guerra Infinita, Capitã Marvel e outros filmes da Marvel, eu comecei a postar trailers, cenas, comecei a postar muita coisa no YouTube e nessa época surgiu muitas regras no YouTube, inclusive elas eram bem novas, lá por 2016, entre 2016 e 2017 para começo de 2018, muitas regras foram formadas e muitos canais começaram a sofrer com essas regras, principalmente porque muitas pessoas não sabiam que elas existiam ou pessoas como eu meio que eram pegas de surpresas com essas leis, né, digamos assim, que meio que limitavam as suas postagens, né? O uso de conteúdo, como eu posso dizer, terciário, né? Feito por outras pessoas e que as empresas poderiam, por exemplo, banir do teu próprio canal, né? Já que você não era dona disso. E nessa época, quando eu criei a vontade de fazer vídeos sobre a Marvel, né? Fazer muitas postagens sobre esse tipo de conteúdo, foi quando eu tive uma das maiores ascensões da minha vida, até porque eu comecei a ganhar inscritos por causa disso e comecei a ter um canal grandinho até, pros meus padrões, né? Óbvio, eu não achava que eu ia ter um sucesso ou alguma coisa, né? Eu nem esperava nada, eu fazia meio que tudo por diversão. E naquela época eu tinha quase 200 inscritos, e isso era muito grandioso pra mim. Mas hoje eu meio que não tenho mais esse canal porque eu acabei perdendo ele por consequência do que eu acabei de dizer pra vocês. Eu comecei a postar muita coisa sobre a Marvel, principalmente por causa do lançamento de Vingadores Guerra Infinita. E isso meio que estragou, né? Eu fui tomando um strike atrás do outro e meio que não sabia disso, porque eu não sabia mexer, por exemplo, em e-mail, em qualquer outra coisa. Isso meio que me pegou de surpresa e eu acabei perdendo o canal por motivo nenhum. Simplesmente por uma culpa minha, de não saber prestar atenção ou de não saber muito sobre as coisas naquela época. O primeiro trailer de Vingadores Guerra Infinita é tão marcante que hoje em dia ele é um dos trailers mais vistos da história da internet. E é um dos mais icônicos. Eu lembro até mesmo que na época eu comecei a fazer muita review do primeiro. Eu fiz várias reviews do primeiro, do segundo, do terceiro trailer. Eu meio que via, comparava, eu analisava cada lançamento. E cara, eu gostava muito daquilo. E isso na época foi muito grandioso, principalmente pra quem lembra dessa época, sabe como foi. E ainda mais se você era fã de quadrinhos, porque aquilo lá foi o auge, o ponto inicial onde os filmes da Marvel viriam a ser uma grande referência, né, para o cinema nerd. Passando em muitos filmes da DC naquela época, com uma união grandiosa de super-heróis e com a chegada do grande Thanos, né, que se tornou um dos super-heróis, ou melhor, um dos maiores vilões dos quadrinhos, sendo comparável a Darth Vader.
E a união de vários personagens, assim como na primeira fase da Marvel, onde se uniam o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor e o Hulk, né? Aqui a gente tem a união de mais do que só esses personagens. A gente tem a união entre feiticeiros, como o Doutor Estranho, a Wanda, Visão e também Guardiões da Galáxia. Sem falar, é claro, do Homem-Aranha também. E com um dos maiores plots da história também do cinema. Óbvio, com muitas referências aos quadrinhos e muitas coisas remetidas a eles, obviamente inspiradas neles e adaptadas ao filme. Com um dos finais mais históricos, onde o vilão acaba vencendo, né? Ele estala os dedos, no caso o Thanos, e destrói metade da vida em todo o universo.